Fala galera, tudo certo? Venho eu aqui, Marcelo Cotrim, mais uma vez para darmos continuidade a essa série de vídeos sobre as 7 vibrações divinas ou 7 raios, como é dito na teosofia. Hoje eu quero falar sobre o terceiro raio, a luz rosa. O raio rosa que representa dentre os orixás Oxum ou Iemanjá. As duas orixás femininas são representantes do raio rosa do amor. O amor realmente é a palavra-chave, o principal conceito que representa essa energia e que também, claro, permeia a personalidade de quem pertence ao raio rosa como raio raiz, como eu expliquei lá no comecinho no primeiro vídeo. Então, na verdade, o que é o raio rosa? Falar um pouquinho das características gerais e das qualidades e defeitos do indivíduo que é pertencente a esse raio. O raio rosa é o raio do amor, é o raio da ternura, da sensibilidade, do aspecto emocional mais aflorado, não é? Agora, aspectos positivos do raio rosa. Pessoas do raio rosa são gentis, são sensíveis, elas têm uma capacidade imensa de compaixão, de compreender o outro, São pessoas normalmente muito cuidadosas e cuidadoras, quer dizer, gostam de cuidar dos outros. Nessa característica, são pessoas muito ligadas à família, o sentido de família é muito forte para as pessoas que são do raio rosa. Por quê? Porque, na verdade, o amor, o princípio do amor é o princípio da união. Aliás, a união é uma grande característica também do raio rosa. A união principia a partir do amor, o amor une. Por isso que uma energia do raio rosa, num lar, numa casa, une uma família, mas em qualquer ambiente, de amigos, até de trabalho. Essa energia é necessária, fundamental na sociedade. Aliás, é o que mais o mundo precisa, o que mais a sociedade de hoje precisa. Uma sociedade que vem como resultado, de milhares de anos onde houve um predomínio da vibração do azul, do paternal, da autoridade. Lembra que eu estou comparando um pouquinho a partir de agora para você também poder ir analisando melhor a si mesmo e as pessoas ao redor. Então, no positivo, as pessoas do rosa são pessoas extremamente capazes de perceber a dificuldade do outro, a carência do outro, E principalmente são pessoas que sabem criar elos afetivos, muito afetuosas, muito afetivas. O que é o negativo desse raio rosa? O negativo do raio rosa são as pessoas que extrapolam para o exagero. Então essa afetuosidade se transforma numa postura de apego. Então a relação, o elo afetivo, se torna doentio. São aquelas pessoas que querem todo mundo junto, criam muita dependência, se tornam dependentes e tornam os outros dependentes delas. E olha que essa dependência muitas vezes acontece através do próprio cuidado, que num dado momento é uma qualidade positiva, mas com exagero se torna um defeito, porque esse cuidado acaba enfraquecendo o outro. Uma mãe, por exemplo, uma figura típica, porque é um raio muito ligado à maternidade, esse raio rosa, viu? É uma energia de maternidade, mesmo no homem. Um homem com a energia do raio rosa predominante é um homem cuidador, amoroso, Então, da mesma maneira, mais gentil, mais sensível, do mesmo jeito. Mas pegando o modelo típico, a mãe do raio rosa, é aquela mãe que quer nutrir, que quer doar, que geralmente gosta até de cozinhar para todo mundo, porque o alimento é importante, o sentido do alimentar aqueles a quem ela analisa ou julga que precisam dela. Porém, por outro lado, no negativo, se torna uma pessoa que pode usar até da manipulação, como eu estava explicando, gerando ou sustentando dependência com filhos ou até com o marido, transformando todos em filhos, de uma maneira que não é saudável para o relacionamento amoroso, até mesmo na relação com os filhos quando eles vão crescendo, principalmente. Quando eles são pequenininhos, parece a mãe perfeita, extremamente atenciosa e cuidadosa. Depois, começa a se perceber um comportamento excessivo, As pessoas chamam de mãe super protetora. Não, eu diria mãe super doadora, super cuidadora. Eu acho até mais adequado do que proteção. Então, na verdade, torna-se um perfil, além disso, dessa postura muitas vezes manipuladora, tentando fazer todos ficarem perto dela, Um outro defeito importante ligado a esse raio rosa de Oxum e Iemanjá, ou para quem é filho de Oxum ou Iemanjá, são apenas linguagens diferentes, lembra? Nessa nossa visão universalista. Na verdade, um outro defeito importante é um certo dramalhão, uma dramaticidade.
são pessoas que usam a emoção de maneira desequilibrada e tudo torna-se um sofrimento gigantesco. Tornam-se muito vitimistas por isso mesmo, muito coitadas, não é? Tentando chamar a atenção dos outros, conseguir a dó, o sentimento, a pena em relação a ela. Esse comportamento é um comportamento que acaba sendo também bastante manipulador, através da chantagem emocional. E olha, tem maior facilidade de chorar, viu? Quem é do raio rosa chora facilmente. Chora de sensibilidade pura, mas às vezes chora também, se tiver no desequilíbrio, chora de maneira vitimista, com pena de si mesma, com autopiedade, e aí cai na manipulação. Então acho que deu para dar um panorama para vocês bem bacana, não é? Sobre o que é o raio rosa, como agem as pessoas que são do raio rosa, e tudo depende, lembra, do teu nível de equilíbrio. Se você está no equilíbrio, você está no melhor desse raio. Se você está em desequilíbrio, você recai no lado negativo. Muito medo também, é uma emoção muito presente, negativa, ligada ao raio rosa. Então, medo, sentimento de solidão, exatamente porque é o raio que sente uma necessidade muito grande do convívio com pessoas, do convívio familiar, desse sentido de um cuidar do outro. O bom disso é o amor. O ruim disso é, muitas vezes, a perda da individualidade dentro do núcleo familiar ou do grupo em que se relaciona. Está se identificando? Será que você é do raio rosa, da vibração rosa, da terceira vibração? Bom, daqui para frente eu vou continuar com os novos vídeos, né? Ainda falando do quarto, quinto, sexto e sétimo raios. Se você perdeu os primeiros, consulta aqui no canal Marcelo Cotrim. Tem o vídeo já aqui do raio azul, que é o primeiro, e do segundo, que é o amarelo dourado, ok? É legal você acompanhar todos para ir comparando, se conhecendo e conhecendo melhor as pessoas ao redor. Tá curtindo? Não deixa de dar seu like aqui, que é muito importante para mim. Estou acompanhando os comentários de vocês, tá bom? E não deixa de compartilhar para poder, né, atingir mais pessoas, que mais pessoas conheçam dessa análise tão bacana através da espiritualidade, que é uma mistura, né, uma mescla de uma abordagem psicológica e espiritualista casadas ao mesmo tempo. É bem bacana, não é? Então peço a vocês que compartilhem, vamos espalhar para um número maior de pessoas, tá bom? Grande abraço, meus amigos, até a próxima.